Oi, eu sou a Stephanie, e nem sempre fui assim. Eu costumava ser totalmente diferente, extrovertida, chamativa e cercada de um monte de amigas. Todo mundo queria fazer festa comigo e copiar meu visual. Eu era a garota mais popular da escola. Minha mãe era a diretora da nossa escola. E, sinceramente, ela era a diretora mais descolada de todas. A vida era totalmente incrível. Tudo mudou quando um garoto novo apareceu. Ethan simplesmente entrou na sala de aula e, de repente, uma música começou a tocar na minha cabeça. Uou! Eu soube imediatamente que havíamos sido feitos um para o outro, mas o Ethan nem olhou na minha direção. Ele simplesmente se sentou, abriu o livro e foi isso. Nenhuma reação. Eu pensei, ok, não é grande coisa. Eu só preciso me esforçar um pouco mais, mostrar a ele quem eu sou. No dia seguinte, entrei na escola parecendo um ícone da moda. Todos ficaram impressionados. Mas o Ethan nem virou a cabeça para me olhar. Ele simplesmente passou direto e desapareceu na biblioteca. Então, lancei um evento beneficente bem no saguão da escola. Me abrace, salve uma árvore. Todos estavam rindo. Algumas pessoas realmente vieram me abraçar. Mas e o Ethan? Passou direto por mim de novo. Ele nem sorriu. Tudo bem, tanto faz. Eu fiz o truque mais velho que existe. Fui até ele, fiz toda a rotina de garota desastrada e deixei meus livros caírem. Cuidado. E a propósito, não se esforce tanto. Você não faz meu tipo. Como é que é? Não faço o tipo dele? Eu? Mas então um dia, tudo mudou. Fui à biblioteca. Eu meio que comecei a perseguir ele, ok? Não me julgue. E por acaso o ouvi conversando com a bibliotecária. Gosto de garotas quietas e inteligentes, do tipo que se importam mais com livros do que likes. Entendi. Ele é um desses. Então meus olhos pousaram em um anuário antigo. Comecei a folheá-lo sem motivo aparente e tropecei em uma foto dessas gêmeas. Elas não poderiam ser mais diferentes. Uma era chamativa e extrovertida, a outra era tímida e reservada. É isso. E se eu tivesse uma irmã gêmea? Doce, tímida, o completo oposto de mim. Por que ninguém a viu antes? Fácil. Meus pais são divorciados há séculos. Todo mundo sabe que moro com a minha mãe. E a minha gêmea? Ela mora com nosso pai. Mas agora ela está se mudando para nossa casa e começando a estudar aqui. Genial, né? E foi assim que a Ellen nasceu. Minha irmã gêmea. Eu mudei um pouco minha aparência. Melhorei meu jeito de falar e agir. Basicamente, me transformei em uma pessoa diferente. De manhã, apareci na escola pela primeira vez, não como Stephanie, mas como Ellen. Olhei ao redor nervosamente, como se estivesse com medo de me perder. Claro, ninguém acreditou em mim no começo. Muito engraçado, Stephanie. O que está acontecendo aqui? Eu rapidamente abri uma foto. Uma que eu havia editado com antecedência, que me mostrava parada ao lado do meu novo eu. Parecia que todo mundo acreditou. Todo mundo menos a Penny. Aquela garota estava sempre se metendo onde não devia. Isso é Photoshop. Vou te expor. Eu não ligava para ela. Meu objetivo principal era o Ethan. Eu sabia que ele estava atrás de algum livro raro. Então eu o encontrei. Coloquei um bilhete dentro e simplesmente o deixei na mesa. No dia seguinte, o Ethan veio até mim. Quer dizer, até a Ellen. Ei, você deixou o livro aqui? Achei que você ia gostar. Conversamos um pouco. Eu tinha aprendido os títulos dos livros favoritos dele com antecedência e agi como se gostasse deles desde a infância. Ele pareceu realmente impressionado. Tudo estava indo muito bem. Ethan começou a prestar atenção em mim. Ou melhor, na Ellen. Eu disse a ele que era de Oklahoma City e mencionei uma escola aleatória. Ele não suspeitou de nada. E foi aí que as coisas deram errado. Não tinha como um aluno qualquer ir para a escola sem documentos. Então, acabei contando tudo para minha mãe. Mãe, eu tive uma ideia. Por favor, não fique brava. Mas ela não gritou comigo. Ela apenas ficou sentada e me ouviu. Stephanie, isso não vai acabar bem. Eu implorei a ela. Disse que era só por um tempo. Que eu explicaria tudo para o Ethan quando ele realmente se apaixonasse por mim. Tudo bem. Vou tornar a Ellen uma aluna oficial. Mas, por favor, conte a verdade para o Ethan o mais rápido possível. Era mais fácil respirar agora que a existência da Ellen era oficial. Mas a Penny ainda estava no meu pé. Vou provar que a Stephanie não tem irmã. Mas isso foi só a ponta do iceberg. As coisas realmente saíram dos trilhos quando eu tive que ser a Stephanie e a Ellen ao mesmo tempo. Tipo, literalmente, duas pessoas diferentes. Eu até fiz um cronograma. Em quais dias eu seria a Stephanie e em quais dias eu seria a Ellen. Em alguns momentos, minha mãe distraía as pessoas para mim. Eu entrava escondida no banheiro, trocava de roupa e tirava a maquiagem. A Ellen e eu não nos damos muito bem. Somos totalmente diferentes, então nem conversamos. Era tão difícil manter tudo sob controle. Quanto mais eu interpretava a Ellen, mais eu percebia. Aquela não era eu. Educada, modesta, bem comportada. A Ellen não era nada parecida com a Stephanie de verdade. Por outro lado, as coisas com o Ethan estavam ótimas. Estávamos realmente nos aproximando. Ele me convidava para passear e trocávamos mensagens à noite. Um dia, acidentalmente ficamos trancados dentro da biblioteca da escola. A energia acabou por causa de uma tempestade. Éramos só nós dois, os livros e a luz do celular dele. Tão romântico. Você é única. Tipo, você brilha mesmo no escuro. Havia uma sensação incômoda dentro de mim, de que o Ethan também tinha um segredo. Às vezes, ele se distraía, olhava para o nada e, de repente, parava no meio da frase. Mas descobri que meu maior problema não era o Ethan.
Tudo deu errado numa festa onde apareci fingindo ser a Ellen. Ellen, você é incrível, totalmente diferente da sua irmã. A Stephanie está sempre bancando a mais, se gabando de que a mãe dela é a diretora e mandando em todo mundo. Exibida demais, mas você é bem diferente. Elas estavam falando de mim sem perceber que eu estava ali. Senti vontade de gritar, mas tive que ficar de boca fechada para não me entregar. No dia seguinte, apareci na escola como Stephanie. Steph, por que você não foi à festa ontem? Foi tão chato sem você. Olhei para as minhas amigas e percebi que as via de forma diferente agora. Hipócritas, falsas de corpo e alma. Eu simplesmente não conseguia mais confiar nelas. Decidi que precisava me olhar de fora. Precisava descobrir o que estava fazendo errado. Naquela semana, a escola organizou uma excursão para Oklahoma. A oportunidade perfeita. Eu me juntei ao grupo como Ellen. No ônibus, me sentei mais perto dos professores. Quero conhecer melhor minha irmã. Você pode me falar sobre a Stephanie? Ela é talentosa, mas sempre quer roubar os holofotes. Comecei a perceber que tinha construído uma imagem de mim mesma que só irritava as pessoas. Eu sempre me achei carismática. Mas acontece que, na verdade, eu só parecia uma exibicionista. Você é a Stephanie. Por que você está fazendo perguntas tão idiotas? Fingi não ouvir. Mas quando o ônibus chegou em Oklahoma City, foi como se eu tivesse sido atingida por um raio. Eu falei para todo mundo que a Ellen era dessa cidade. Pronta para nos mostrar sua cidade? Claro. Por onde eu começo? Comecei a balbuciar bobagens, inventando coisas à medida que avançava, esperando que ninguém percebesse. E logo atrás de mim estava Penny, respirando fundo no meu pescoço, como se estivesse esperando que eu escorregasse. Então, de repente, do mais absoluto nada, a Penny perguntou: Stephanie? Eu me virei instintivamente e imediatamente eu percebi. Eu me entreguei como uma idiota. Como eu ia sair dessa agora? E então... Temos que sair daqui. Agora mesmo, por favor. O quê? Por quê? Ele mentiu para a professora. Disse que não estava se sentindo bem. Todos se distraíram com o Ethan. Os professores estavam agitados e meus colegas não paravam de se olhar. Enquanto isso, ninguém notou a Penny tentando me expor. Mas, honestamente, eu não conseguia relaxar nem um pouco quando eu cheguei em casa. Mãe, eu sou mesmo uma diva querendo chamar atenção? Sabe de uma coisa, Steph? Você é brilhante, inteligente e carismática. Mas ninguém é perfeito. E sim, às vezes você pode ser um pouco demais. Tá brincando comigo? Por que você não me falou nada antes? Eu te amo. Talvez eu tenha te mimado um pouco. Eu só queria que você tivesse tudo o que precisava. Às vezes, os adolescentes precisam de um amor duro. Caso contrário, começamos a achar que podemos nos safar de qualquer coisa. Fui para o meu quarto e fiquei olhando para o teto por um longo tempo. Estava ficando mais difícil continuar fingindo ser a Ellen. As coisas com o Ethan estavam indo muito bem, mas o problema é que ele se apaixonou pela Ellen e não suportava o meu verdadeiro eu. Então, decidi que era hora de mudar alguma coisa. Não pelo Ethan, mas por mim. Primeiro, parei de tirar sarro dos outros. Tipo, qual o sentido de rir de alguém só porque a pessoa usa óculos ou tem um corte de cabelo estranho? Depois, parei de me maquiar toda manhã. Eu também criei um clube de apoio na escola, para que qualquer pessoa que tivesse dificuldades em álgebra pudesse aparecer e receber ajuda. Um dia, vi uma garota que eu costumava zoar por se vestir como uma vovó. A propósito, que bonito suéter. Eu adoraria ter um igual. Ela quase deixou cair os livros. Eu costumava ser um pé no saco. E no dia seguinte, apareci na escola como Ellen. Você conhece minha irmã? A Stephanie, todo mundo a conhece. Ela mudou ultimamente, não é mais tão exibida. Ouvir aquilo foi estranho, mas agradável. Então, talvez não tenha sido tudo em vão. Comecei a usar minha persona Ellen para me ver de fora. Mas as coisas não podiam continuar indo tão bem para sempre. Talvez esteja na hora de parar de fingir. Eu sei de tudo. Do que você está falando? Foi quando ela mostrou o vídeo da câmera de segurança do corredor. Ela mostrava eu, Stephanie, entrando no banheiro e depois a Ellen saindo. Game over. Eu sempre suspeitei que você e sua irmã era uma farsa. Agora eu tenho provas. Posso te desmascarar agora mesmo? Não, por favor, Penny. Eu imploro. Bem, talvez eu não faça isso. Mas é o seguinte, ou a Stephanie vai embora, ou a Ellen vai. Uma de vocês tem que desaparecer. Não havia saída. Se eu escolhesse a Ellen, poderia ficar com o Ethan. Mas se eu escolhesse a Stephanie, eu seria eu mesma de novo. Mas eu perderia. Fiquei pensando nisso a noite toda. E então percebi. Eu estava cansada de mentir. No dia seguinte, avisei a todos que a Ellen estava indo embora, voltando para a casa do pai em Oklahoma City. Todos ficaram chocados. E então chegou a hora de me despedir do Ethan. Vamos continuar trocando mensagens e ligando um para o outro. Vou sentir muito a sua falta. No dia seguinte, era só eu e Stephanie. Minhas amigas de repente começaram a tentar se aproximar de mim novamente. Nossa, Steph, você está tão linda hoje. Faz tempo que não saímos juntas. Precisamos colocar o papo em dia. Sabe, a Ellen me contou tudo. Sobre o que vocês disseram pelas minhas costas na festa. E você devia ter visto a cara delas. Foi como se eu tivesse jogado um balde de água fria nelas. Foi um mal entendido. Ela entendeu completamente errado. Eu não quero andar com pessoas que mentem na minha cara tão facilmente. Eu sempre achei que não era nada sem aquelas amigas. Mas, na verdade, eu era melhor sem elas. Mudei meu comportamento. Nada de me exibir ou fazer escândalos na aula. E, sinceramente, eu até gostei. Muito obrigada, Stephanie, por ajudar na feira do livro. Mais tarde, um dos garotos veio até mim durante o intervalo. Ei, o que você
acha de dar uma passada no clube de jogos de tabuleiro qualquer dia desses? A gente sempre se encontra às sextas-feiras depois da aula. No começo, eu não sabia o que dizer, mas eu fui mesmo assim, e você não vai acreditar. Foi muito divertido. Ninguém esperava que eu fosse o centro das atenções. Eu simplesmente me mantive fiel a mim mesma. Mas, como sempre, quando as coisas finalmente começaram a dar certo, algo tem que dar errado. Um dia, vi o Ethan conversando com a Penny. E não era apenas uma conversa casual. Eles pareciam se conhecer desde sempre. Eu nunca os tinha visto juntos antes, mas eles pareciam velhos amigos. De repente, todas aquelas coisas suspeitas me vieram à mente. Eu sabia que o Ethan estava escondendo algo de mim. Eu precisava descobrir o que estava acontecendo. Eu sabia a senha do computador da minha mãe. Entrei no banco de dados da escola e desenterrei algumas coisas. Acontece que o Ethan morava em Oklahoma e ele estudava na mesma escola que eu escolhi para ser da Ellen. E mais, o Ethan passou 6 meses em uma clínica psiquiátrica. Ele nunca me disse uma palavra sobre isso. Alguns dias depois, peguei a estrada para Oklahoma City. Eu tinha que encontrar a garota que provocou aquela reação no Ethan. E eu a encontrei. Não quero falar sobre isso. Ela saiu furiosa, mas então um cara apareceu do nada ao meu lado. Ele perguntou o que eu queria com ela. Eu contei a ele. Você conhece o Ethan? Ele costumava sair com ela. Achava que ela era o amor da vida dele, mas acontece que ela estava mentindo para ele o tempo todo. Manipulando, fingindo ser alguém que não era. Quando o Ethan finalmente percebeu, ficou arrasado. Ele acabou internado. E quando saiu, fez as malas e se mudou para uma nova cidade para recomeçar. Voltei para casa com a cabeça parecendo um nó. Ethan estava no parque ao lado da escola. Precisamos conversar. Ele assentiu, nem um pouco surpreso. Eu sei sobre Oklahoma, sobre a clínica. Agora é a sua vez. Eu sabia que você era Ellen desde o começo. O quê? Bem, na primeira vez que nos conhecemos, você disse que estudava na Redville High em Oklahoma City. Essa é a minha antiga escola. Eu sabia que você estava mentindo. E daí? Você decidiu me dar uma lição? Eu fingi acreditar em você. Depois, pedi para a Penny me ajudar. Planejamos que ela te pressionasse, tentasse te fazer admitir a verdade. Então você me fez passar por tudo isso de propósito? No começo, sim. Mas depois comecei a ver quem você realmente era. Não a sua persona, Ellen. O quanto você se esforça, o quanto você se importa. E eu me apaixonei por você. Você caiu em uma mentira que pretendia expor? Eu me apaixonei por você, apesar das mentiras. Foi por isso que eu preparei o teste final. Mandei a Penny ir até você com aquele vídeo. Eu queria ver o que você escolheria. Do que você está falando? Se você tivesse continuado como Ellen, eu saberia que você não tinha mudado, mas você escolheu ser você mesma. Isso significa que você fez a escolha certa. Você estava me testando? Vai para o inferno. Você é o maior hipócrita da Terra. Quer saber quem é o verdadeiro manipulador aqui? Não é a Ellen, é você. Eu estava de péssimo humor. Fiquei deitada no meu quarto, olhando para o teto. Você está bem? Tudo isso foi tão idiota. Não tudo. Você mudou para melhor. A escola não estava muito melhor. E aí, como vai a Ellen? Não existe Ellen. Ela não é real. Em algum momento, a Penny veio até mim. Quero me desculpar por ter concordado com o Ethan. Eu não sabia que as coisas chegariam a esse ponto. Está tudo bem. Estamos bem. Estranhamente, eu me senti um pouco melhor, porque, pensando bem, sem aquela situação idiota com a Ellen, eu ainda estaria presa sendo quem eu era. Mas eu descobri que eu era tóxica. Uma pessoa horrível. Então, Obrigada, Ellen. Mas o Ethan, eu simplesmente não conseguia perdoar. E então, ele simplesmente desapareceu. Parou de aparecer na escola. No começo, fiquei brava. Depois comecei a me preocupar um pouco. Mas um dia, um cara novo entrou na sala. Oi, eu sou o Cian. Eu me transferi de Oklahoma para cá. Espera aí, você não é o Ethan? Não, sou o irmão gêmeo dele. O Ethan voltou para casa. Tá falando sério? Isso é idiota demais para ser verdade. Você sabia desse Cian, não sabia? Bem, agora ele vai estudar aqui. Você está metida nisso com ele? Ela não respondeu. Tudo bem, então. Parece que o Ethan estava jogando meu jogo agora. É ele. Você sabe disso? Sim, eu sei. O Ethan está mentindo de novo. Ele fez isso por você. Dê uma chance a ele. Talvez ele também queira um novo começo. Eu me virei e fui embora. Eu não queria me envolver em drama de novo. Ei, eu gosto muito de você. Talvez a gente possa se conhecer. Olhei bem nos olhos dele. Com uma condição. Nada de mentiras. Nada de Ellens, de Cians. Nada de irmãos gêmeos. Ele assentiu. Então eu sou só o Ethan. Nada de joguinhos. Eu suspirei e o abracei. Silenciosamente, sem dizer nada. Às vezes, dizer a alguém que essa pessoa significa algo para você, significa fazer joguinhos, se esconder atrás de máscaras e fingir. Mas, no final, você percebe, as pessoas não amam as máscaras, elas amam o seu verdadeiro eu. Já aconteceu algo assim na sua vida? Compartilhe suas histórias nos comentários.